Olá, alunos da segunda etapa, aqui é o professor Nilson. Vamos corrigir aí o exercício que ficou aí da nossa última aula. Bom, a primeira questão diz: qual das figuras abaixo representa a planificação de um cilindro? Essa é simples, porque a letra A não é uma planificação, certo? A letra B seria a correta. O cilindro, quando você planifica ele, a parte lateral fica um retângulo, e a gente sabe que o cilindro tem duas bases circulares. Embora as outras figuras também tenham duas bases circulares e um retângulo, não são a planificação de um cilindro, porque aqui a gente tem uma parte sobreposta à outra. E dessa maneira aqui, quando você encaixasse esse lado esse círculo não teria como fechar o cilindro. Fecharia uma parte, a parte de baixo, a outra parte não ficaria aberta nessa posição. A pergunta 2. Que figura geométrica aparece na seção meridiana de um cilindro? Ora, a seção meridiana, a gente já viu, né, lá na aula anterior, se você tem um cilindro, que é tipo um cano, não é isso? Um tronco de cano, é você passar um corte nele pela metade, cortando ele pelo centro. Na hora que você passar esse corte, é como se você tivesse dividido ele em duas partes iguais. A figura que vai aparecer no corte é essa daqui, que é um paralelogramo, certo? Alguns alunos acham que a resposta seria retângulo, e estaria certo se fosse um cilindro reto. Na verdade, um retângulo também é um paralelogramo. Então a resposta certa é um paralelogramo. Deixa eu escrever aqui. No 3, qual a área da seção meridiana de um cilindro equilátero de raio igual a 5 centímetros? Ora, a gente já viu o que é a seção meridiana na última questão, não é isso? Na última questão a gente já viu que a seção meridiana é um paralelogramo. Agora, quando o cilindro ele é equilátero, o que quer dizer que ele é equilátero? Quer dizer que a altura dele, veja bem, essa altura aqui, é igual a 2 vezes o raio, sendo que o raio é a metade, daqui para cá é o raio. Então, esse tamanho tem que ser igual a esse, o H é igual a 2R. A gente diz que o cilindro ele é equilátero quando a seção meridiana dele é um quadrado. Aí, para ser um quadrado, esse lado tem que ser igual a esse, então 2 vezes o raio é igual a altura. Ele quer saber qual é a área dessa seção meridiana, ou seja, a área de um quadrado. A área de um quadrado é o lado dele elevado a 2, é o lado ao quadrado. Ora, mas o lado é o H, não é isso? O lado aqui, quando ele é a altura que é igual a 2 vezes o raio. Mas o H não é 2 vezes o raio? É 2 vezes o raio ao quadrado, certo? Agora o raio é quanto? 5 centímetros. Então isso aqui é 2 vezes 5 ao quadrado. 2 vezes 5 é 10, não é? Então 10 ao quadrado dá 100. Então 100 centímetros quadrados. Só em saber que o raio é 5, só pela figura mesmo dá para ver. É 5 aqui, mais 5 aqui. Então esse tamanho é 10. Então seria 10 vezes 10, dá 100 centímetros quadrados. O que ocorre com o volume de um cilindro se dobrarmos o raio da base e mantermos a altura? O que acontece é isso, você tem como a altura não vai mudar, não vamos nos ater a ela, vamos ver só ao raio da base. Se o raio da base for desse tamanho, gera esse círculo. Se eu dobrar o raio da base, se isso aqui for 2 vezes o raio, então o novo círculo ele vai fazer isso. O raio é só a metade, não é isso? Então você vai ter um novo círculo que é esse. Observa que bem aqui, dentro desse novo círculo, quando você dobrou o raio, já cabe um círculo igual a esse. Então o volume vai preencher o cilindro com raio aqui igual a esse, mais outro cilindro com raio igual ao anterior,
E ainda sobra essa parte aqui, ó, para ser preenchida. Então, se fosse só esses dois, iria aumentar o dobro. Como ainda tem essa parte aqui para ser preenchida, ele vai aumentar, ó, mais que o dobro. Mais que o dobro. Vai mais que dobrar o volume. Assim que ele faz o seguinte, ó, o que ocorre com o volume de um cilindro se dobrarmos a altura e mantermos o raio da base. Agora aqui, ó, ele vai ser um cilindro que isso aqui, ó, não vai se alterar esse tamanho, ó, vai ser sempre o mesmo círculo, certo? O que vai acontecer é que isso aqui, ó, que é a altura, é que vai dobrar. Então é como se você tivesse um cilindro aqui e em cima dele um outro cilindro, sendo que essa altura é igual a essa. Imagine como sendo dois copos cilíndricos. Esse cheio, quando você encher esse outro, você vai ter exatamente o dobro, não é isso? Você tem exatamente o dobro do volume. Então o volume dobra, correto? Então está feita aí a correção. Era um exercício simples, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.